lesões da articulação da sínfise púbica. Vamos entender um pouquinho o que é essa estrutura. É uma articulação que está dentro da classificação como cartilagínea, ao contrário da maioria das outras lesões abordadas aqui de articulações que eram sinoviais. Essa aqui é uma articulação do tipo cartilagínea que está envolvida junto com do tipo sínfise, que além disso tem a sincondrose, como eu estou explicando aqui no trecho de observação anatômica. Essas articulações elas são unidas por fibrocartilagem e cartilagem hialina. A maioria dessa aqui é fibrocartilagem, não confundir com as articulações fibrosas. Então ela é um tipo cartilagíneo com fibrocartilagem aqui no meio. Ela tem, assim como entre os discos intervertebrais, a gente tem um disco de cartilagem fibrosa entre duas regiões com cartilagem hialina bilateralmente aqui. Além disso, tem dois ligamentos principais, o superior anterior aqui, que é o mais forte, e o inferior, que a gente consegue ver melhor, que ajudam a dar estabilidade. Ainda nessa imagem está citado o interpúbico aqui, dependendo da referência, citado que tem um ligamento anterior e outro posterior, mas o mais forte, o principal é o superior e depois o anterior. Essa articulação ela tem muito pouca mobilidade, então como a gente vê, é um tipo de articulação menos móvel, é uma anfiartrose que tem um grau bem menor do que as diartroses e ou sinoviais das outras lesões. Além dessas estruturas osteoligamentares, tem inserções e origens musculares muito importantes aqui, temos que saber para a gente entender essas patologias, que são os adutores. Como a gente vê, olha quantas estruturas adutoras aqui, bem perto do tubérculo púbico aqui, bem perto da sínfise púbica. Isso tudo realiza tração nessa região para baixo. Além, olha só, aqui a gente está vendo, aqui a gente viu o footprint e aqui a gente vê os músculos todos saindo dali, alguns cortados já, porque não tinha como mostrar tudo de tanta coisa que vem dali, ó, musculatura muito forte. E na parte de cima a gente tem o músculo reto do abdômen, que vai ficar justamente fazendo essa tração para cima, já a outra força cruzada para baixo. Então há muita tensão, especialmente cisalhamento vertical aqui por causa dessas forças que chegam aqui no meio e vão puxar uma parte da pelve para cima e a outra para baixo. Então os esportes que fazem isso, especialmente o futebol, hóquei também, e menos comum até em corrida, quando tem mudança de direção rápida, isso sobrecarrega, especialmente de maneira vertical, essas estruturas cápsulo-ligamentares que tem que ficar segurando para manter a pelve unida aqui na frente, né? Porque são dois ossos que a gente tem ali, de um lado um ilíaco de um lado e do ilíaco do outro lado. Então, movimentos repetitivos vão causar inflamação e micro rupturas e instabilidade, especialmente vertical. Aqui, clássico no futebol, demonstrando bem didático essas forças aqui, e elas tendem a ser, inclusive, essas lesões mais comuns em atletas que realizam esse tipo de movimento com a adução e a contração do reto do abdômen. Se fosse fazer uma didática com uma posição do futebol, o que mais colocaria estresse por esse tipo de movimento aqui seria o lateral, ao cruzar uma bola. E tudo que alterar essa biomecânica, que tiver desequilíbrios, por exemplo, de abdutores, uma força maior do reto do abdômen ou adutor, o indivíduo que tem um abdômen mais forte ou não treina abdominal, ou treina só abdominal e adutor, pode desequilibrar e causar essa inflamação. E uma outra condição que está se descobrindo que tem muita associação é o impacto femoroacetabular, por justamente alterar a biomecânica do quadril e colocar mais estresse aqui, bem como pelo próprio impacto em movimentos aqui de flexão e rotação interna, que a energia pode se propagar até o pubis. Na parte do tratamento a gente vai comentar um pouco mais dessa associação entre essas duas condições. E como é que a gente diagnostica, além desses todos esses fatores da história que eu te expliquei com base na anatomia? No exame físico, tudo que colocar estresse em adução ou forças no abdômen, uma vez que aquilo tem o fulcro bem na sínfise púbica, então um teste aqui com a perna estendida, forçando esse tipo de abdômen aqui é conhecido como infra, né? Porque força justamente a região mais inferior do abdômen, que é bem na inserção distal do músculo reto do abdômen.
Aí aqui a gente tem uma resistência contra a adução, que é justamente a origem dos adutores. E aqui a gente tem uma manobra de Grava, que é descrita pelo Joaquim Grava, um brasileiro, que ele faz uma combinação, né? Parecido com esse aqui, que faz o infra, uma perna estendida, membro inferior estendido, e a outra flexionada. Então ele combina uma parte desses dois testes para fazer a manobra dele. Inclusive, tem um livro do Joaquim Grava, ele foi médico do Corinthians, médico da seleção brasileira, o CT do Corinthians tem o nome dele. E esse livro aqui é muito legal, conta a história dele, que ele teve uma lesão esportiva no joelho, e aí ele desistiu de ser jogador e quis ser médico, ortopedista, e aí conseguiu alcançar tudo isso. Bem interessante. Então essa é a manobra de Grava, conhecida mundialmente, criada pelo Joaquim Grava. Então, além disso, palpação, a dor pode ser bem na sínfise pública, mas às vezes pode ser vaga para a região da virilha, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente, inclusive alguns diagnósticos diferenciais. Na parte de imagem, uma coisa clássica aqui é o sinal da fenda, que seria uma abertura da sínfise pública. De livro, mais ou menos 7 milímetros, acima de 7 milímetros aberto, lateral, essa distância lateral. E lembram que a estabilidade era vertical, né? Então, se tiver um ramo acima e outro mais abaixo, acima de 2 milímetros, já pode ser positivo esse sinal. E observa aqui, ó, o borramento nas margens. E aqui é uma questão, eu vou trazer algumas questões para vocês. Isso aqui é alterado, eu vou apagar para vocês darem mais uma olhada aqui, ó, tá vendo que tá borrado, um pouco mais afastado. E aqui abaixo eu botei uma normal para vocês compararem, ó, bem delimitado, as corticais, bem coaptado aqui. E uma outra questão aqui, ó, sinal da fenda, em inglês, Clift sign, que pergunta o que é, né? Uma lesão cápsula ligamentar daquele complexo ali, que tem disco fibrocartilaginoso também. E isso aqui são outras opções que até a questão comenta que entre os achados em ressonância daí pode ter tendinose tanto do tendão distal do resto do abdômen como no adutor longo, na origem dele no pubis, especialmente em casos crônicos. E outra coisa importante aqui do diagnóstico é que tem que diferenciar de causas ginecológicas e geniturinárias que podem confundir com essa dor. Então, além da pubis, isso aqui já é um diagnóstico diferencial, tá? Já na história clássica a gente vai ter esporte, corrida, mudança rápida de direção, eventualmente um trauma, gestação, assim como eu comento na aula anterior, essa aqui, lá da sacroileite, que é a gestação. Isso aqui também pode ser lesionado, causar alterações, dor e instabilidade com a gestação e situações relacionadas. Outros diagnósticos diferenciais, uma lesão muscular nos adutores, que é comentado lá no módulo de músculos e tendões. Além disso, isso aqui, ó, até uma outra questão, que tem só alternativas, todas estavam corretas, e uma das corretas aqui, ó, até 50% pode ser confundido com hérnias inguinais ou abdominais, que aqui eu explico, tem diferenciadas diretas e as indiretas com material de observação anatômica. Mas nesses casos são hérnias que elas são pequenas na região inguinal, do tipo indireta, que é o conceito de sports hernia, ou também pode ser chamado de Gilmore growing ou athletic pubalgia. Isso aqui tudo é a mesma coisa, é uma hernia pequena que ela não causa prolapso, muitas vezes não tem nem consegue ser palpável, e tem vários casos de atletas, se vocês olharem da mídia, como aqui relatado, isso aqui é a hérnia do esporte. Então, é tratado pelo cirurgião geral isso aqui como se fosse uma hérnia inguinal. E aqui tá demonstrado, ó, altas taxas de retorno, é uma lesão comum no esporte. Isso aí quem opera são os cirurgiões gerais. E lembrando que uma hérnia de esporte, uma hérnia inguinal pequena, que é o conceito disso aqui, ela pode vir a se tornar uma hérnia inguinal clássica, como essas aqui, ao longo do tempo, se não tratada e se não diagnosticada. Outros diagnósticos diferenciais, agora falando de osso, já foram falados lá no módulo de fraturas. Se a gente vê as fraturas dessa região aqui por estresse do ramo público, por exemplo, que eu comentei lá
Esse caso aqui até foi escrito também pelo médico da seleção brasileira de futebol, fratura por estresse do ramo público no futebol, ramo público. Além disso, fraturas por estresse do colo femoral, também falado lá no módulo de fraturas, elas podem dar essa growing pain, então tem que ficar atento para esses diagnósticos diferenciais. Já agora que a gente diagnosticou, vamos dizer que a gente descartou tudo, a história foi compatível, conforme a gente tem aqui um resumão do netterzinho de ortopedia, microtraumas repetitivos, esportes clássicos, aquelas manobras todas, achado em exame de imagem, lembrando que a ressonância e a tomografia, elas não necessariamente são necessárias para o diagnóstico. E aí, como é que se trata isso aqui? Felizmente, a maioria dos casos, olha só, tem um prognóstico muito bom e o tratamento conservador em até 3 meses, uma baixíssima recorrência, apenas 5 a 10% vão precisar de cirurgia, que aí pode dar um extra de retorno do esporte de mais de 3 a 4 meses. Cirurgicamente, aqui a Biblioteca Americana de Medicina traz, o Moquinha também, resumo de ortopedia para o TEOT, comenta curetagem da sínfise, eventualmente uma fusão dessa articulação aqui que já não tem mobilidade e uma ressecção de osteófitos, mas na prática o que eu mais vi, na verdade, foi uma tenotomia, uma liberação daqueles tendões adutores, especialmente o adutor longo, principalmente que tem origem aqui, para aliviar a tensão nessa estrutura e tirar o estresse e aquela tensão colocada aqui. E além disso, da parte cirúrgica, lembra que eu comentei da associação com impacto femoroacetabular? Quase metade dos pacientes que têm essas duas condições, se eles tratados apenas por impacto, nesse estudo aqui se verificou que eles melhoraram somente com a cirurgia do impacto. E além disso, tem outros autores que botam uma alta taxa de retorno ao esporte com atletas tratados que tinham pubalgia com impacto femoroacetabular. Um amigo meu até que joga nos Estados Unidos teve isso, operou com o Dr. Davi Guzmão, que operou meu quadril, e aí o Davi Guzmão disse, olha, da parte do quadril tu tá bem. E aí, só que ele seguiu ainda com o tratamento conservador depois, porque a pubalgia lhe incomodava, mas aí ele seguiu na físio e não estava resolvendo, eu encaminhei ele pro Paulo, médico da seleção brasileira de futsal, que ainda fez uma infiltração no pubis, e aí ele conseguiu avançar na fisioterapia e retornou para jogar lá nos Estados Unidos. Só um relato aqui, não tem validade nenhuma científica, né? Só um caso isolado, mas é uma experiência aqui que eu tô passando para vocês. E só um adendo aqui, ainda falando dessa parte da tratamento conservador, que é a maioria, existe todo um protocolo, diversas fases, em fases iniciais, por exemplo, tu não vai fazer abdominal, porque justamente a ideia é balancear aquela musculatura adutora e a força do abdômen também. Então é uma progressão até que se faça um equilíbrio de todas aquelas forças que estão causando aquela estabilidade, aquela tensão excessiva aqui na sínfise púbica.